Deus já está ministrando algo no seu coração aí, desde o louvor? Deus quer fazer coisas grandes e tremendas, tanto na minha vida como na sua vida, amém? A gente viajou, né? Cheguei segunda-feira, foi muito bom. Em Brusque, assim, Deus liberou algumas coisas naquele estado, naquela cidade. Eu estou como os que sonham ainda, eu estou respirando aquilo ainda que eu vivi naquele lugar, né? E eu creio que Deus vai fazer isso aqui também, né, nas nossas vidas. Tem algo para liberar para nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender algumas coisas. O que Deus quer fazer, o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer, né? Que Ele já fez, amém? Então abre comigo a palavra do Senhor no livro de Salmos 30. Salmos 30. Esses dias, quando o pastor Alexandre falou que eu ia ministrar hoje, aí eu tenho tido umas experiências com Deus, sabe, através da palavra. E aí eu estava dormindo e eu acordei 7 horas da manhã. Hoje, né? Foi hoje. Olha, foi rápido, Deus, foi bom. E eu acordei 7 horas da manhã com a Rebeca. Mamãe, gritando na minha cabeça. Ela veio pro meu quarto, falei, tá bom, deita aqui. Eu deitei ela na minha cama. E aí eu não conseguia mais dormir. Aí sabe quando você fica meio cochilando, meio acordando? Eu falei, vou levantar. Daqui a pouco eu dei aquele cochilo e veio uma palavra, o tempo. Eu sou o dono do tempo. E Deus começou a falar comigo, eu fiquei ali das 7 às 9 só digitando, não conseguia levantar, mas fiquei com o celular, digitei tudo, que Deus foi falando comigo, a respeito do que Ele vai falar com você agora, amém? E eu fui escrevendo tudo a respeito do tempo, e Deus começou a falar comigo, eu sou o dono do tempo. E Deus me deu esse livro de Salmos 30, versículo 5, diz assim, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela... E aí eu comecei a olhar esse versículo e falei, mas o que tem a ver esse versículo com o tempo, né? Mas se você ver nele bem, né, mestre? Você vê que tem um tempo aqui, que fala de noite e fala de manhã. Ele fala de um período noturno, que onde você deita a sua cabeça muitas vezes no seu travesseiro. Quando você está aqui muitas vezes rindo para o seu irmão, dá um sorriso para ele aí, bonito. Você está sorrindo aqui, né? Você deu um sorriso porque eu pedi para você sorrir. Talvez você não está, né? Aqui nem está afim nem de sorrir, nem de mostrar os dentes para ninguém, não é verdade? E no momento que você chega na sua casa, você deita no seu travesseiro, você se depara com a sua realidade. Muitas vezes sozinho, muitas vezes chorando. E é na noite que tudo acontece. É no período noturno que vem a dor de dente, vem a dor de barriga. Acontece tudo. A mulher ganha nenê de madrugada, vem as dores de parto, né? A gente fala que à noite acontece um monte de coisa que pode acontecer na nossa vida no noturno. Então aí vem o choro na madrugada. Na madrugada a Rebeca acorda, o bebê chora, né? Quantas coisas já aconteceram na sua casa na madrugada? Aconteceu? Só na minha? Na sua casa com certeza, né? Mas a Bíblia diz que o choro, ele dura uma noite. Mas que ele não dura todas as noites, ele não pode durar sempre, eternamente. Porque aqui fala que o choro dura uma noite. E a alegria vem pela manhã. Então, esse tempo é um tempo de choro. Mas esse tempo de choro não pode durar e permanecer para sempre na sua vida. O sol vai ter que raiar uma hora. E muitas vezes a gente olha e fala, Jesus, parece que eu só estou em trevas, parece que eu só estou depressiva, parece que eu só olho as coisas erradas, parece que acontece tudo errado, o tempo vai passando, né? Eu vou crescendo, vou casando, vai tendo filho, e quantas coisas vai passando, e parece que tem coisas que ainda não romperam na minha vida. Não é assim que acontece com você? Porque comigo também acontece isso. Então aqui fala uma questão de tempo. Você pode até chorar, você pode até se entristecer à noite, né? Imagina o maridão lá pro Japão, né? A noite é duro, né? Você fica sozinho, tem hora que você enxuga as lágrimas, não é? Assim, né? Porque é duro você ficar sozinho, né? Então à noite vem muitas vezes a tristeza, mas a alegria vem logo pelo amanhecer. Então eu quero profetizar na sua vida e trazer à existência, logo no começo dessa palavra, que o sol já está raiando para você.
Você crê nisso? Creia que a sua noite já está acabando. Amém? Você crê nisso? Que a sua noite, o seu tempo de choro, ele pode chegar no fim e chegar realmente a alegria do Senhor na sua vida? Abre comigo em Eclesiastes 3. Um pouquinho para frente do livro de Salmo. Vamos ler aqui. Amém? Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de se aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então você começa a olhar no livro de Provérbios, ele começa a falar vários tempos que muitas vezes não, que nós vivemos. Tem hora que você ganha, tem hora que você perde, não é verdade? Tem hora que você quer abraçar todo mundo, é um tempo de alegria, ou um tempo de conforto, um tempo de consolo. Você quer abraçar todo mundo e tem hora que você quer o quê? Deixar de abraçar. Você não quer abraçar, porque é um tempo que você está vivendo a sua vida e a gente tem que respeitar. Eu já não estou bem, mas de repente um abraço, Deus vai lá e quebra o seu tempo, porque Ele faz o tempo dele. Quem já chegou na igreja e não estava com vontade de abraçar ninguém? Hoje eu vou para a igreja pela graça, não quero ver, não quero conversar, não quero abraçar. E de repente foi uma pessoa usada por Deus, foi lá e te abraçou na marra. Você falou, aí, só que quando você abraça, você se envolve e aí Deus vai lá e quebra o seu tempo e traz o tempo dele na sua vida e te renova. Então quando nós vivemos o nosso tempo, é muito difícil. Quando nós vivemos o cronos do Senhor, é muito difícil, porque como a Selma dizia, que a profeta Selma, você murmura, você reclama, na verdade, se está sol você reclama, se chove você também reclama. Você reclama dos tempos, das estações da sua vida, é verdade? Se você compra uma roupa nova, hoje está bom, amanhã já não dá mais, Então o tempo faz isso com a nossa vida, o nosso tempo. Eu lembro que quando eu trabalhava, estava com a minha loja, e quando foi para fechar a loja, e eu meu coração já não estava mais lá, eu pedi um sinal para Deus. E eu tinha um relógio que eu tinha ganho do Alexandre, logo no começo do casamento, muitos anos eu tinha aquele relógio dourado, quartz, eu já dei ele, eu já ofertei aquele relógio na vida de uma pastora, e depois de 3 anos ele retornou para mim, olha que bênção. Era o meu relógio, assim, doeu na minha alma, porque a oferta boa é aquela que dói, não é aquela que você dá, dei, graças a Deus fiquei livre. Deus mandou dessa, graças a Deus que eu já não gostava mesmo dessa. Isso não é oferta. Você está dando como se você estivesse dando para o pobre. Não gosto mais mesmo, estou dando, Mas a oferta boa é aquela oferta que dói. Então quando eu dei aquele relógio que significava um tempo para mim, do meu marido, algo precioso na minha vida, o que eu fiz quando Deus falou, dá, agora é tempo de dar. Eu peguei e dei. E depois de 3 anos a pessoa veio e falou assim, a pastora veio e falou assim, olha, não sei porquê, mas eu estou sentindo de devolver esse relógio que representa um tempo na sua vida. Eu tomei ele de volta. E quando eu fui fechar a minha loja, uma semana antes de fechar, falei, Deus, será que é para fechar mesmo? Estava orando, pedindo um sinal para Deus, E aí do nada eu olho meu relógio faz trec, meu relógio quebra a pulseira. Do nada eu não bati, não fiz nada, eu estava assim, e o relógio quebrou. Pulseira, do nada. Aí Deus falou assim, eu sou o dono do tempo, eu acabo com o tempo agora nesse lugar. Aí eu vi realmente que era o tempo de fechar, que ali acabou o tempo.
O relógio, nem sei se eu joguei fora, deve estar guardado o relógio em algum lugar. E eu nunca mais usei o relógio. Já vai fazer o quê? 2 anos? 2 anos, né? Já vai fazer 2 anos que eu não uso relógio, porque eu falei para Deus, eu não vou comprar mais nenhum relógio, porque eu não quero viver mais no meu tempo, eu quero viver no seu tempo. Eu não quero ficar olhando mais para o meu pulso, sabendo que horas que é para começar o culto, para acabar, que horas que eu tenho que fazer, eu não vou ficar mais olhando, Senhor, porque agora eu quero entrar no Kairos, Senhor. Então eu não comprei mais relógio. Até tentei ganhar do meu marido tentou comprar, não deu certo. Eu acho que tem que ser algo bem profético para usar um relógio hoje em dia, senão eu não compro um relógio, não vou comprar um relógio, né? Então eu estou vivendo o que? O tempo, entendendo o tempo e as estações da minha vida. Fala para o seu irmão, você precisa entender o tempo e as estações da sua vida. Está entendendo? Estou sendo clara? Uma introdução, né? Um exemplo, tudo, quando nós falamos do tempo, nós falamos também num tempo de esperar. Tudo na nossa vida há uma espera. A espera faz parte do quê? De um tempo. Um exemplo, Sueli ficou grávida, você esperou quanto tempo para ter o neném? 9 meses. Eu fiquei grávida espiritualmente, eu demorei quanto tempo para ter um bebê? 18 anos. É verdade? Então, há um tempo para todas as coisas. Para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então para Deus não importa. Quando nós entramos no tempo dele, o tempo da Suelen, o seu tempo que você teve um filho biológico, não foi o mesmo tempo que Deus teve na minha vida. Deus teve que cuidar de mim durante 18 anos para eu ter a Rebeca. Mas veio do jeito dele, não do meu tempo. Não como talvez eu gostaria, como já é, como desde criança você aprende lá, né, mulher? Brincar de boneca, você é preparada para ser uma mulher, para você engravidar, gerar, né? Fazer amor com seu marido, ter um filho, ter uma sementinha na sua barriga, né? Você é preparada para isso, é a natureza do ser humano que Deus fez assim, que Deus criou, não é verdade? Mas quando a gente entra no tempo de Deus, você não pode esperar as coisas seguir o seu próprio curso, do jeito que você espera que aconteça. Porque quando você entra no tempo de Deus, Deus muda todas as coisas, Ele faz do jeito que Ele quer. Aí que está o negócio. Aí que pega. Porque aí a gente começa a entrar o quê? Na murmuração e na reclamação. Deus, por quê? Porque quando eu olhava as mulheres grávidas, o que eu falava? Por que Deus, ela e eu não? Eu ando certinha. Eu ando lá, Deus, jejuo, busco, né? Faço prego, faz um monte de coisa. E por que não? Então você começa com os porquês, até que você entra num Kairos de Deus, você entra no tempo oportuno de Deus, você começa a entender. Espera aí, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele faz, ele opera do jeito que ele quer, não mais do jeito que eu quero. Você está entendendo? Está pegando a visão aí, amém? Foi tudo que Deus falou comigo 7 horas da manhã, eu estou passando para você, amém? Então você espera o nascimento 9 meses para você ter algo novo na sua vida, uma criança. Quando a criança ela já nasce com os dentes. Eu não sei se você chegou a ver no Facebook, colocaram lá um monte de fotos, as crianças se tivessem dentes. Aí apareceu vários bebês cheios, sorrindo com os dentão, né? Eu achei aquilo, eu queria ter trazido a foto, esqueci. Né? Então imagina a criança nascer, mamãe, já nasce falando, você ia que assustador. Ia ser um negócio, uma aberração, não é verdade? Porque esse não é o tempo de uma criança, não foi assim que Deus fez. Deus fez um bebê, ele nasce, a primeira coisa que ele tem que fazer é chorar. Se não chorar, os médicos sugam, limpam, é o tempo dele, né? Então ele nasce sem a dentição, ele nasce sem os dentes. E com o tempo, eu lembro que a Rebeca, o primeiro dente dela foi dentro da igreja, fui dar uma papinha, fez um barulhinho, tem um negócio diferente aqui. Com 9 meses, era um dente. Eu falei, glória, o primeiro dente apareceu. Eu descobri aqui na igreja dando papinha para ela. No primeiro dente. Então teve a espera do quê? De um tempo para algo acontecer na vida dela. Então fala para você, você tem que saber esperar, irmão. No tempo de Deus, é tudo da forma que Ele quer, não que nós desejamos. Amém? E muitas vezes nós queremos o quê? Atropelar o tempo. Muitas vezes nós queremos atropelar. Por que acontece alguns acidentes? Se a pessoa, o sinal está vermelho, ela passa com tudo, ela atropelou o quê? Um tempo, porque o sinal estava pedindo para quê? Para parar. O que ela fez? Ela acelerou, porque ela achou que deu tempo de passar. E na hora que ela passou, veio o outro e bateu, colidiu, não é verdade? Então ela fez o quê? Errou o tempo, ela quis atropelar o tempo.
tempo. E aí corta algumas coisas na nossa vida. Então nós temos que tomar cuidado e quando nós entramos no tempo de Deus, não mais viver o que eu quero, o que eu preciso, o que eu necessito para satisfazer a minha pessoa, o meu ego, o meu eu. Mas sim, eu vivo para Cristo, para obedecer a Deus, a sua submissão na sua palavra, para que se cumpra um propósito na minha vida e na sua vida. Você está entendendo? Amém? Então, por não esperar, tomamos algumas atitudes erradas. Pergunta para o pastor, mas você já tomou alguma atitude errada na sua vida? Por não saber esperar. Tipo, a bênção está aqui, você foi lá. Tipo, aquela blusa que você queria na loja, falar com as mulheres, né? R$ 89,90. Aí você compra aquela blusa, mas no outro dia, quando você vai na mesma loja, ela baixou o preço, ela está R$ 39,90. Então, se não soube esperar, de repente a loja estava para entrar numa promoção, e aí a sua vontade de comprar, e porque o seu eu, né, está pedindo, o bolso está pedindo para gastar o seu tempo, não é verdade? Você quer gastar o seu tempo, né, o seu dinheiro, então você atropela algumas coisas e você perde as bênçãos do Senhor, amém? Um exemplo, o leite. O leite, quem não teve experiência com o leite derramado no fogão? Você está lá com o leite, olhando ele todo o tempo. Você está com pressa de fazer as coisas, você está olhando para o leite. Mas um momento você fala, meu Deus, quando vai ferver esse leite? Aí você começa o quê? Murmurar, porque o leite não sobe, não ferve logo. Você está com pressa do diacho, o negócio não ferver. Aí você fala, ai, deixa eu dar uma corridinha aqui. Aí você corre, quando você de costas, você ouve barulho. Shhh. Aquilo faz shhh dentro de você. Você quer ir lá e... Aí quando você olha para o fogão, você tem que fazer o quê? Limpar. E para limpar aquele negócio? Você não quer limpar na hora, você quer limpar depois. Tem gente que deixa para depois. E quando vai limpar depois, aquele treco está grudado. Aí você vai raspando a faca e coloca mais força, né? Porque passou o tempo. Você cansou de esperar, você foi fazer seus afazeres. Então, muitas vezes, quando nós falamos de tempo, se nós não aprendemos a esperar o tempo na nossa vida, nós vamos atropelar. E quando nós atropelamos, nós ficamos limpando a sujeira. Pedindo desculpa, pedindo perdão todo momento. Né? Ai, ainda mais um casamento. Nós vamos falar isso amanhã. Ainda mais um casamento, toda hora você erra, toda hora. Ai, desculpa, amor, desculpa. Uma hora o amor vai falar, ô, filha, pelo amor de Deus, né? Está no tempo da desculpa. E no tempo dos beijos, dos love. Quando vai começar? E a dor de cabeça, né? Então vou deixar isso para amanhã. Tem nada a ver com a mensagem. Veio agora aqui, né? Então nós precisamos saber esperar. Fala assim comigo, esperar é muito difícil. Como é difícil esperar. Como é difícil entrar no tempo de Deus. Porque quando você entra no Kairós de Deus, você entra num tempo de espera. E esperar é uma morte. Fala para o seu irmão, para a sua irmã, esperar é morrer. Você compra uma encomenda na internet, só estou falando por enquanto da espera. Você compra uma encomenda na internet, alguma coisa pela internet, e você fica rastreando, porque você quer saber onde está. O mundo está assim, você quer o fast food, para onde? Você comprou, você quer que entregue, você paga até mais caro para entregar amanhã, 3 dias. Não é verdade? Porque você não tem paciência de esperar. Então nós temos que aprender a esperar, e você fica até rastreando para a encomenda chegar rápido, não é verdade? Então tudo na nossa vida há uma espera, a espera de um milagre, né? Quando eu descobri que eu estava com câncer, eu fiquei esperando o meu milagre acontecer. Foi da forma que Deus quis, não da forma que eu quis. A espera de uma cura, a espera de uma libertação, né? A espera de uma salvação na sua casa. Você já esperou algo assim espiritual na sua vida? A espera de um batismo com o Espírito Santo. Você está lá, Deus, me batiza, e nada acontece, e você desiste de buscar. Por causa da espera e por causa desse tempo, você paralisa. Você para de fazer algumas coisas porque você não aguenta mais esperar. Então você vai, aqui não está dando certo, eu vou por aqui. Né? Então fala assim comigo, eu preciso aprender a esperar. Mas só o Senhor é o dono do tempo. O tempo, tudo está nas mãos do Senhor. Ele arranca, Ele constrói, Ele abraça, Ele deixa de abraçar, Ele vem com a misericórdia, mas Ele também vem com a sua justiça, né? E quando falamos da volta de Jesus, a espera, quem está esperando a volta de Jesus aqui? Talvez você até esqueceu que você está esperando a volta de Jesus. Você nem lembra que Jesus vai voltar.
Porque se você vive no seu tempo, se você não lembra que Jesus vai voltar, é porque você está vivendo no seu tempo. Mas quando você vive no tempo de Deus, você lembra todos os dias que Jesus vai voltar. Você pede perdão para Jesus todos os dias com medo de você ficar. Não é verdade? Porque você tem um céu para alcançar, né? Então, parece que Jesus vai demorar. Ah, vai demorar ainda. Ah, Jesus, eu ouço esse papo que Jesus vai voltar todos os dias na igreja, todo mundo fala que Jesus vai voltar. Mas Jesus não vai só voltar de forma em cima de um cavalo branco e vai voltar buscar a sua igreja. Ele pode voltar buscar você amanhã ou essa noite. Ele tem o jeito dele, amém? Então esperar é morrer para si mesmo, aleluia. Está entendendo? Êxodo 32 diz lá que Moisés subiu no monte para buscar as tábuas do mandamento. E o que aconteceu com o povo quando ele deixou Arão lá embaixo? Com todo o povo de Israel. Ele subiu, demorou lá uns 40 dias. E aí Deus começa a mostrar para Moisés: desce, meu filho, desce que o negócio lá embaixo está pegando fogo. Não souberam te esperar. Aí o povo ficou na cabeça do vice-líder lá, né, do Arão, ficou na cabeça dele: vamos fazer um Deus, a gente precisa de um Deus, a gente precisa adorar, porque eles queriam adorar. Na verdade era um povo idólatra, né? E o povo queria adorar, eles estavam com falta de adorar. Como que eles iam adorar, sendo que Moisés foi buscar e não voltava? O nosso líder saiu, voltava e não voltava para a gente continuar adorando a Deus. Então eles pegam, começam a encher a cabeça de Arão. Arão vai lá: ai, tira os pendentes de ouro, mulheres, traz as pulseiras, traz os colares, traz tudo que vocês têm, vão construir aqui então um bezerro de ouro. Então eles constroem um bezerro de ouro e começam a adorar outro Deus, que não é mais Deus de Israel. Eles fazem um bezerro de ouro e começam a adorar outro Deus. Então olha a seriedade do não saber esperar. Muitas vezes o líder tem uma direção de Deus e querer atropelar, quando o líder está lá no monte tentando ouvir Deus, e vem o povo todo atropelando. E aí, vamos aí, eu preciso adorar a Deus, eu preciso fazer e acontecer. E você vem atropelando o tempo e acaba construindo um bezerro de ouro para si sem você perceber. E aí Deus fala com Moisés: desce que eu vou matar todo mundo. Desce que o negócio está ficando feio, né? E aí Moisés desce e quebra as tábuas do mandamento e começa a repreender aquele povo. Então talvez algumas coisas na nossa vida não vai acontecendo porque nós colocamos no nosso coração o nosso tempo, as nossas vontades, e ficamos assim no mesmo lugar, patinando, porque a gente acredita em nós mesmos e nós queremos fazer do nosso jeito. Não é assim? Quando uma pessoa morre, se pergunta: por que morreu? Esse dia faleceu a vizinha da minha mãe. A gente nem esperava. Aí todo mundo: mas era tão nova, né? Mas por que a gente reclama? Porque a gente não entende o tempo de Deus. Para nós, a gente quer a pessoa o quê? Para o resto da minha vida. Eu vou ver Mas quem disse que a sua vida é aqui? Quem disse que você vai terminar aqui? Aqui é só o começo, né? O fim é no céu, não é verdade? Aqui é só o início de uma história. Aqui você só está construindo uma história, mas o término dela é no céu. Você não vai terminar aqui. Quão miserável homem que sou, que esperar das coisas só dessa terra. Paulo dizia isso, não é verdade? Então às vezes uma pessoa fala, a gente fala: ai, foi tão nova, ai, aí toda, lógico, tem o luto, tem o choro, mas tem uma hora que você tem que entregar para Deus e começar a entender o tempo de Deus na sua vida. Você precisa começar a entrar no Kairos de Deus, senão você vai ficar patinando aonde você está. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus está falando com você, está ministrando no seu coração. Amém? Porque se nós começamos a pensar dessa forma, porque nós estamos vivendo o nosso tempo. Mas quando nós entramos no tempo de Deus, nós damos glória a Deus. Deus fazendo, glória a Deus, Deus não fazendo, glória a Deus. Como que é aquele louvor? Se Deus fizer, Ele é Deus, né? Se não fizer, continua sendo Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se não também, Ele continua sendo Deus. Ele não vai mudar a história. Ele não muda. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Está entendendo onde Deus vai chegar aí com você daqui a pouco? Então, se nós pensamos dessa forma e começamos a murmurar, porque nós estamos vivendo o nosso tempo, mas quando nós entendemos o tempo de Deus, nós começamos a glorificar o Senhor. Então aqui eu creio que Paulo, quando disse, né? Paulo dizia: viver é Cristo, morrer é lucro.
Porque ele já estava entendendo o tempo de Deus na vida dele quando ele se converteu. Ele já estava entendendo o que Deus ia fazer na vida dele. Então ele começa a discernir o tempo, mas agora o tempo dele, não mais o tempo dele, mas agora entrando no Kairós de Deus. Kairós significa o tempo oportuno de Deus na nossa vida. Eu quero declarar que hoje você vai começar a entrar num tempo oportuno de Deus na sua vida. Você precisa começar a entender algumas coisas de Deus, o tempo de Deus na sua vida, amém? Começamos a entrar, e quando nós entramos no tempo de Deus, aí começa um processo de morte. Você precisa morrer, mano. Você precisa começar um processo de morte na sua vida. Não mais o que você quer, mas o que Cristo quer de você. O que Cristo deseja que você faça para cumprir um propósito dele na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. E na sua casa, principalmente. Se você tem batido cabeça, se você tem, oh Deus, não acontece nada, parece que agora vai, dá tudo errado, Senhor. Você está parado no tempo porque você está fazendo da sua forma, do seu jeito, do seu querer. Porque se Deus está falando para, porque não é desse jeito que Deus quer. Deus quer mudar alguma coisa. Então nós precisamos estar atentos para ver o que Deus quer de nós, o que Deus quer de você. E nós não paramos para pensar, a vida vai seguindo. Você levanta, você trabalha, você beija o cachorro, você beija o marido, você chuta o papagaio, você vai fazendo, você vai seguindo o seu curso natural de vida. Mas quem diz que você tem que seguir um curso natural de vida, sendo que nós temos que ser sobrenaturais? Porque nós não somos dessa terra, nós somos do céu, e nós esquecemos de viver aquilo que é espiritual. E nós vivemos o nosso tempo, o nosso cotidiano, a nossa rotina todos os dias, e esquecemos o tempo de Deus. E começamos a tornar o quê? Uma igreja da terra, uma igreja carnal. Sendo que nós precisamos ser o quê? Uma igreja espiritual. Só entende as coisas espiritual, aquele que é espiritual, só discerne o que é espiritual, quem é espiritual. Quem vive nesse tempo da terra não vai entender as coisas espirituais. Ele sempre vai bater de frente com aquilo que Deus está falando. Porque ele não entende. Não que ele não concorde, ele não entende. Fala para o seu irmão, está entendendo? Quando você aprende a esperar, tudo começa a acontecer de forma inesperada. Fala assim comigo, quando eu aprendo a esperar, tudo começa a acontecer de forma inesperada. Aleluia. Aí o telefone toca, o juiz fala, pode vir que nasceu. Quando você descansa e aprende a esperar, é do nada, as coisas começam a acontecer como forma de milagre. Está entendendo? As coisas começam a mudar. Quando você começa a aprender a esperar, você não... Agora nós estamos entrando em que estação? Outono, entrou já, né? Outono. O que acontece no outono? As folhas começam a cair. Se você começar a olhar para as árvores e ver as folhas cair, o tempo delas caírem, mas você olha e dá uma tristeza, né? Dá a impressão que aquela árvore está ficando só o tronquinho, só o galinho, né? Então é um tempo que essas árvores, elas passam por processos. E talvez você também pode passar, tem um processo na sua vida, mas sempre olhando para o autor e consumador da sua fé. Porque se você olhar para a estação que você está vendo agora, você vai chorar junto com as árvores. Não é verdade? Todo mundo fala, como o inverno. Tem gente que acha o inverno triste, tem gente que ama o inverno, né? Eu gosto do sol brilhando na minha cara de dia. Que delícia, aquele tempo, aquela primavera. Você sai, as rolinhas cantando, os passarinhos na janela, né? Delícia. Esse dia não sei quem mandou uma foto dos tucanos no fio aí. Nem lembro quem foi. Que lindo, né? Mas no inverno o que acontece? Todos os bichos, parece que tudo se recolhe. Por causa do inverno. Então é um tempo, é uma estação difícil, né? Mas a gente consegue passar por ela porque a gente entende o tempo de Deus na nossa vida. Nós temos que passar por esse processo. Então eu quero falar para você que eu não sei o processo que você está passando, mas que você vai passar dando glória a Deus, que você não vai desistir. Não desista do processo que Deus entrou na sua vida. Amém? Não desista. Muitas mulheres, muitos homens, jovens têm desistido de estudar, têm desistido de trabalhar. Que você não desista do seu sonho, que você possa perseverar, mas se alinhe com Deus. Alinhe o seu sonho no tempo de Deus. Quantas coisas eu sonhava e nada aconteceu. Você já sonhou com um monte de coisa na sua vida e nada aconteceu? Talvez é a vida que você não queria ter, você tem hoje. Mas porque essa vida é que Deus quis para você. E talvez também muitas coisas foram escolhas erradas, no tempo errado, na hora errada, né? Mas Deus pode ir lá e mudar toda a sua história. Porque ainda há tempo para uma mudança de história. Aleluia. Está entendendo? Amém?
Deixa eu ver aqui onde eu parei. Então Deus quer fazer muito mais a nossa vida através do tempo. Nós vamos muito mais longe quando nós entramos no Kairós de Deus. Amém? No Kairós do Senhor. Então nós começamos a discernir aquilo que é espiritual. E isso que é maravilhoso. Eu quero declarar na sua vida que hoje Deus está mudando a estação nesse lugar. Nós estamos entrando no outono, mas eu não vejo o outono, eu não vejo as folhas caindo, pelo contrário, eu já vejo as flores nascendo como profeta nesta casa, e eu trago à existência isso na sua vida, porque o profético, o que acontece? Ele traz aquilo como se já existisse, ele começa a trazer o quê? Para agora, para este tempo, amém? E eu creio que Deus está liberando isso, Deus está antecipando alguns processos em nossas vidas no Ministério Apostólico Koinonia. Você crê nisso? Talvez você está aí olhando para o inverno, olhando para as folhas, eu não. Eu já estou olhando lá na frente. O que Deus já estou olhando lá na minha coroa, escola de Esther. Nós falamos aqui, né? Se a gente ficar olhando para toda terça-feira o que acontece, a gente já tinha desistido, né? É verdade? Mas quando você olha para a coroa, aquele que perseverar até o fim, este receberá o que? A coroa da vida eterna. Então o que não deixa a gente desistir? É a coroa. É o prêmio. Amém? É o prêmio que Deus tem para você e que Deus tem para mim. É a sua coroa no céu. É isso que não pode deixar a gente desistir. É você entender que tem um tempo para todas as coisas. Há um tempo de luta, mas há um tempo de vitória. Há um tempo de refrigério no meio da luta. É possível. Quando você entra no tempo de Deus, a sua luta não vai te deixar dentro do seu quarto. A sua luta não vai te deixar no escuro, chorando sozinha, não querendo levantar, querendo morrer, querendo se matar. Quando você entra no tempo de Deus, isso não cabe mais na sua vida. Se isso está na sua vida, é porque o diabo está colocando que você vive o tempo das coisas nessa terra. Mas quando nós vivemos o tempo de Deus, há um refrigério sim para mim e para você no tempo da batalha. É possível você passar a luta chorando sim, mas dando glória a Deus, porque Jesus venceu. Você acha que Jesus queria ir para a cruz? Suou gotas de sangue, estava num estágio terrível. Mas ele foi porque ele sabia o processo da vida dele, ele sabia que ao terceiro dia o próprio Pai ia fazer alguma coisa por ele, que ele ia ressuscitar. Então eu não sei a luta que você está passando, mas eu quero declarar que hoje o Senhor vai te ressuscitar, vai ressuscitar os seus sonhos, vai ressuscitar a sua força de lutar, vai te restaurar para você se levantar e sair daquele quarto escuro. Sair daquele lugar sombrio, de trevas. Sai do inverno. E eu começo a olhar lá fora. Vem, amada minha, e olha aqui o que eu tenho para você. Muito maior do que dentro de um quarto com 4 paredes. Amém? Você está entendendo? Aleluia. O sol pela manhã já chegou. Quem crê? Oh, glória. Eu também creio. Quem sabe esperar... Quem não sabe esperar não morre para si mesmo. Quem não sabe esperar não morre para você mesmo. Você fica ali, ó Deus, não sei esperar, você vai lá e o que faz? Toma uma atitude errada. Quando a pessoa não sabe esperar, ela é ansiosa, né? Ela quer saber tudo o que acontece, ela quer fuxicar tudo, ela quer saber o que a vizinha fala, ela quer saber o que o pastor faz, ela quer saber de tudo. Ela é uma pessoa que é acelerada, ansiosa. Então ela não consegue aprender, ela não consegue saber esperar, ela não consegue parar para ouvir Deus. Você já viu pessoa que fala muito, não ouve? Você já conversou com alguém que fala e você fica... e você quer falar, você não consegue? A pessoa que fala muito, ela tem dificuldade de ouvir. Não é verdade? Tem dificuldade de ouvir. É uma pessoa que tem dificuldade de parar no quarto e ouvir Deus. Tem momentos, eu falo assim com os profetas, que o profeta é diferente do intercessor. O intercessor, né, quando ele começa a clamar, ele racha o céu. Ele começa, e agora ele está aqui, daqui a pouco ele vai para a nação, ele começa a interceder, e está no tempo da intercessão. Então Deus começa a trazer tudo na mente dele, e ele começa, e abre a boca e não para, e fica ali 2 horas orando, né, Leila? É bem assim, né? O profeta não. O profeta ele tem que ter uma disciplina, não de falar, mas de ouvir. Porque o profeta ele recebe direto do trono que Deus está falando. Você está entendendo? O intercessor ele traz daqui para baixo da terra
O intercessor, ele leva o seu pedido, o pedido da igreja, leva tudo a Deus. O profético não, o profético ele traz de Deus para a igreja. Você está entendendo como é forte? Então o profeta, ele tem que parar e ele tem que aprender. E se ele erra, a voz de Deus, ele traz coisas da sua carne. Então nós precisamos aprender a discernir esse tempo de Deus e ouvir o que Deus está falando para nós com a igreja, o que Deus está falando com você. Talvez você não é profeta, mas você pode ter essa disciplina na sua casa, de entrar no quarto e tentar ouvir Deus. Você vai lá, fica 5 minutos ouvindo Deus para ver se você consegue, às vezes. É difícil você parar e falar, Deus, fala. Aí você fica lá, assim, não acontece nada, 5 minutos não acontece nada, você acha que Deus já não está ali. Ah, não estou sentindo nada, vou levantar. É difícil. Só para começar a orar, acontece. Esse dia o pastor Alexandre falou: para você ter uma vida de oração e você orar até você orar de verdade, é mais de 1 hora, filho. Você está clamando, chorando, você está só ouvindo Deus lá, ó. Então o profeta, às vezes, ele entra na presença de Deus, ele até dorme, como eu fiz de manhã. Fui dormir, falei, Deus, a Rebeca me acordou, eu queria dar mais um cochilinho, eu estou cansada ainda da viagem. Lá foi, ó, 3 meses, preguei sexta-noite, sábado à tarde, sábado à noite, Alexandre, domingo de manhã, domingo à noite, a gente estava o quê? Cumprindo os horários deles. Rebeca mudou toda a rotina, Rebeca estressadíssima, a gente, lindinha, cuidando dela, né? Então a gente estava em outro tempo, no tempo de Deus, vivendo ali algo diferente. Deus quer fazer isso na minha vida e na sua vida. Amém? Ele quer realizar algo diferente na sua vida. Mas para isso você tem que começar a ter atitudes diferentes, não mais a mesma. Estou quase encerrando. Eu fico imaginando a igreja mergulhando, se imergindo em Cristo. Porque quando a igreja se imerge em Cristo, ela mergulha e vai até a profundidade, ela começa a ouvir Deus. Mas a gente não sabe esperar na profundidade, a gente quer um arzinho e quer respirar, porque o peso das águas é profundas, são profundas e são pesadas. Se você olhar o mar agitado, você entra na piscina, quando você afunda a cabeça, o que você sente? O peso da água. E com Jesus não é diferente. Você acha que você vai na profundidade, que um dia você vai ficar, ai, que lindo, maravilhoso, olha o mar, né? Não, é a mesma coisa com Cristo. Quando você o submerge, quando você entra na profundeza de Deus, você vai sentir o peso da sua glória. E você tem que permanecer ali até que você morra, para que você sinta Cristo realmente surgir na sua vida. Mas às vezes você quer nascer, o seu eu de novo, você quer uma superfície. Deixa eu dar uma respirada para ver como que está lá fora. Você não quer ficar imerso lá com Cristo. E isso nos atrapalha, por quê? Porque não sabemos esperar a voz de Deus. Não, peraí, só mais um pouquinho. Ai não, Jesus, eu tenho que ficar aqui mais 10 minutos, eu estou tendo uma revelação. Hoje eu fiquei lá 2 horas ouvindo Deus e digitando, eu falei, Deus. Aí tinha hora que eu parava, fechava o olho. Falei, não, agora eu vou levantar. Não, daqui a pouco eu preciso anotar. Fiquei 2 horas anotando e ouvindo Deus, o que Deus tinha para hoje de manhã. Então, às vezes é uma disciplina, mas eu tinha que levantar, eu tinha que arrumar casa, eu tinha que fazer o almoço da Rebeca, tinha que dar banho nela, Alexandre já ia sair para arrumar o carro. Então eu já estava cheio de coisas. Se eu fosse no meu tempo, o que eu ia fazer? Você acha que eu ia ouvir Deus? Já tinha pulado, já tinha feito um monte de coisa. Mas eu fiquei o quê? Eu quis ficar o quê? Imersa no tempo de Deus, para que Ele me passasse tudo o que Ele tinha que falar comigo e com você hoje. Então, para você entrar no tempo de Deus, você precisa ter uma disciplina. Fala para o seu irmão, tem uma disciplina para entrar no tempo de Deus. Eu imagino aquela mulher, esses dias nós fizemos aqui uma vigília e eu quebrei um vaso, né? Foi difícil para limpar, né? Esse dia estava aqui escorregando. E eu quebrei um vaso, mas aí Deus começou a falar muito com aquela mulher, ainda fala e ainda eu sinto cheiro de mirra, Adriano, tá aqui ainda. Fui para lá e parece que o cheiro de mirra, o óleo está me acompanhando. Há uma unção que o Senhor, creio que está liberando no profético nessa casa. Está mudando algumas coisas no nosso profético desta casa. Amém? Então está vindo com um alinhamento sobre os profetas e sobre a igreja. Eu creio nisso. E aí eu fico imaginando aquela mulher, se eu não me engano está no livro de Lucas, esqueci de anotar. Aquela mulher com um vaso de alabastro, no jantar em Betânia. E ela do nada, ela vai lá e quebra aquele vaso e derrama um unguento, um perfume mais caro e começa a lavar Jesus, lavar o corpo de Jesus. E aí os discípulos olham para ela e falam, que desperdício. Você poderia dar para os pobres, Jesus, poderia dar para os pobres. Que desperdício você fazer isso.
E Jesus fala, o que Jesus dá a entender ali? Vocês não estão entendendo nada. Ele está antecipando. Se você depois olhar na sua palavra, fala assim que ela está antecipando o sepultamento do meu corpo. Ela está me lavando, ela está entendendo. Ela está entendendo o tempo de Deus, que vai acontecer alguma coisa, que eu vou morrer. Ela está entendendo aquilo que é espiritual. E vocês não. Vocês estão olhando o quê? Está olhando para o dinheiro. Desperdício. Dá aos pobres. Eu falei, mas aos pobres vocês já têm a obrigação de dar. Eles estão com vocês todos os dias. Não é assim? Você sai na rua, você encontra um pobre. Então o pobre, a cesta básica, isso daí é necessidade do ser humano. A gente tem que ajudar. É obrigação nossa. Então às vezes a gente olha para as coisas espirituais e quer trazer para o nosso tempo atual aquilo que a gente vive. Peraí, não tem dinheiro? Não vou dar. É desperdício fazer isso. Dá para quê? Não, vamos comprar cesta básica, vamos ajudar o pobre, vamos fazer assistência social. Mas é porque não está entendendo aquilo que Deus está cobrando de nós, aquilo que Deus está falando conosco. E foi assim que aquela mulher, ela deu o melhor. Ela não deu aquilo que ela estava acostumada a dar. Quando você entra no tempo de Deus, você para de dar o que você está acostumado a dar, você dá além do que você tem. E aí Deus vem e faz além do que você imagina, do que você pensa, segundo o poder que nós opera. Você quer algo além na sua vida? Você quer mudança de vida? Então faça algo que mude a sua vida. Você quer receber de Deus algo poderoso? Então faça algo poderoso para o Senhor. Só recebe além aquele que faz além das suas forças. Está acostumado a orar meia hora, vai orar 1 hora. Está acostumado a dizimar R$10,02, dizima 11, dizima 20. Está acostumado a trazer a sua oferta, né? Ah, minha ofertinha é R$2. Parece que lá no cadê R$2 toda vez. Vai lá e dá uma oferta, dá além, faz além. Se você quer receber além, faça além das suas forças. Entre no outro nível, entre no tempo de Deus, no kairós de Deus, que ninguém vai entender. Talvez você vai dar e as pessoas vão te julgar porque você deu, porque você abençoou a igreja, porque você abençoou o reino. E as pessoas te julgam, você está dando desperdício, a igreja tem dinheiro, o pastor tem salário, todo mundo recebe nessa casa, olha aí como está a bênção, é desperdício, vão fazer assistência social, vão dar para os pobres. Não está entendendo o que é o reino de Deus. Não entende o que é o reino de Deus. O reino de Deus é muito mais que isso. Está entendendo o que aquela mulher fez? Quebrou o vaso e derramou o que ela tinha de mais caro. Quantos salários que era aquilo lá? 1 ano de salário. Jesus. 1 ano que ela recebeu de salário. Imagina você recebendo todo o salário, colocando tudo no cofrinho. Aí você faz um propósito com Deus. Deus, eu não vou fazer um caixinha aqui na minha casa. Vou colocar tudo no banco para eu viajar. No que vem eu vou pagar uma faculdade. Vou fazer aqui, Senhor, do meu jeito. Talvez aquela mulher estava guardando dinheiro para alguma coisa. Estava guardando aquele unguento para vender e fazer alguma coisa. Porque era o que ela tinha mais precioso. Mas aí quando ela juntou tudo, aí Deus falou para ela, hoje, ela sentiu a necessidade de entender aquilo que é espiritual. Talvez a gente guarda reservas, por isso que Deus mandou quebrar o vaso, porque pessoas guardando reservas nos seus corações, guardando coisas erradas nos seus corações, e precisava ser quebrado para ser liberado algo nesta casa. E eu creio que a unção do Senhor foi liberada sobre nós. Não é sobre nós, mas é tudo por Ele. Deus não está falando nada de você, Deus está falando tudo sobre Ele, para entender o propósito dEle na terra, para se cumprir a palavra que já foi liberada sobre nós. Não é sobre nós, mas é sobre Ele. É tudo sobre Ele, é tudo para Ele. São todas as coisas, toda a glória, tudo é para Ele. Não é nada para nós, não é nada para você. As coisas nessa terra vão passar, amém? Terra e céus passarão, mas o que vai permanecer eternamente, o que é? É a palavra. É a palavra liberada, é a palavra de vida e de vida eterna. No livro de Abacuque fala assim, Deus fala para Abacuque, vai e escreve a visão. Escreve numa tábua, para o tempo determinado, todos que passam possam olhar o que está escrito. Abra comigo lá em Abacuque. Abacuque 2. Está entendendo? Estou quase encerrando. Abacuque 2 diz assim, então
O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Que tremendo! Escreve a visão, todo aquele que correr possa ver. É o primeiro outdoor aqui da Bíblia. Por isso que a gente sabe que tem os outdoors, sabe? Por que tem os outdoors? Fazendo as propagandas, que todo mundo que corre vê os outdoors. A gente fala que aqui é o outdoor da Bíblia. Faz lá numa placa todo mundo que passar, porque a visão é ainda para o tempo determinado. E até o fim falará e não mentirá. E se demorar, espera. Se Deus te deu algo, se Deus te deu uma visão, espera, porque Deus é fiel e justo para cumprir aquele que Ele prometeu na sua vida. Não atropele aquilo que Deus já liberou na sua vida, que talvez no mundo espiritual, no reino do Espírito já foi liberado. E se nós não temos paciência de esperar, não vai acontecer. Nós vamos atropelar, e aí nós vamos morrer pelas nossas escolhas. Amém? Em Gálatas 6:9, diz assim: não cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não desfaleceremos. Olha, não cansemos de fazer o bem, né? Não cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos. Então tudo tem um tempo determinado por Deus. Se você planta, você colhe. Se você não planta, não tem colheita. Isso é bíblico, amém? Então Deus só antecipa o processo em nossas vidas quando entendemos no Espírito. Para quê? Quando entendemos os seus propósitos, amém? E aquela história daquela mulher, diz lá no finalzinho do versículo 9. Aí é Marcos 14, de 1 a 9, marquei aqui. Está lá no livro de Marcos 14, de 1 a 9. Você lê a história dessa mulher que quebrou o vaso. E no finalzinho do versículo 9, fala assim que a história dela ficou ali para ser contada. Olha que lindo. Quando você faz algo além das suas forças, a sua história é marcada, Daniel. A sua história é marcada, a sua vida é marcada. Por que a gente conhece essa mulher? Porque ela deu muito além daquilo que ela estava acostumada. Ela entregou muito além daquilo. Então a história dela foi contada, foi marcada, foi selada. Aleluia! Então quando você faz além do que é pedido, traz impacto. Quando você... Presta atenção que eu estou lembrando sobre a sua vida, hein? Estou aqui como profeta. Quando você faz além do que é pedido, isso traz impacto. Traz impacto na vida das pessoas que estão ao seu redor e traz impacto a Jesus. Está entendendo? Fica guardado, mas quando você continua na sua mesmice, quando você fica deixando as coisas guardadas, como aquele vaso que estava cheio de óleo, né? Eu doido para quebrar o vaso, não quebrar o vaso. Falei, Deus, eu preciso liberar alguma coisa. Está até às vezes no meu coração, eu preciso liberar, não sei o que, mas preciso liberar. Quando você libera, você é o quê? É outra pessoa. Fui liberta, fui curada. Teve alguma coisa dentro de mim que foi quebrada. Sou outra, estou entrando em outro tempo. Então que eu e você possamos entrar no tempo de Deus. Nós possamos entrar na profundidade das riquezas. Que nós possamos entrar no tempo oportuno do Senhor. Porque não é nada sobre nós, mas é tudo sobre Ele. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Não é nada sobre você, é tudo sobre Ele. Não é nada sobre você. Fala para a pessoa que está do seu lado: não é nada sobre você. Não tem nada a ver com você, mas tem tudo a ver com Ele. É somente para cumprir o propósito de Jesus. É somente para selar a palavra que Jesus já liberou sobre a igreja na terra. Não é nada sobre mim, mas é tudo para o Senhor, Pai. Deus, eu quero chamar você aqui à frente, enquanto eles vão tanger aí um profético. Eu quero chamar você à frente. Você que quer entender e entrar nesse tempo de Deus.
Fala, Deus, eu preciso entender mais. Não estou falando que você está no seu tempo, na sua carne, não é isso. Mas, Senhor, eu preciso me aprofundar mais. Eu preciso me aprofundar, eu preciso conhecer mais, Senhor. Eu preciso conhecer mais o Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vamos nos ajudar a entender o que Deus quer na nossa vida. Comece entregando a sua vida. Comece a entregar, Senhor, eu quero entender esse tempo precioso que foi ministrado aqui hoje. Comece a falar, Senhor, não quero mais viver mais eu, mas eu quero que Cristo viva em mim, Senhor. Me ajuda. Pai, eu preciso dessa ajuda. Eu preciso ter disciplina, Senhor, de ouvir, de aprender a ouvir a voz do Senhor. Começa você a falar com isso. Você precisa liberar isso que está no seu coração. Pai querido, nós continuamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. O Senhor é o dono do tempo, Senhor. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a entrar no Kairos. Que o Senhor nos ajude a ter discernimento dos tempos, Pai. Que o Senhor nos ajude a enxergar como o Senhor enxerga, Pai. Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor pegue em nossas mãos. Nos ajude a entrar no tempo novo. Nós estamos acostumados com aquilo que nós vemos, Pai, mas eu quero viver por aquilo que eu espero, por aquilo que eu creio, porque a espera fala de fé, Senhor. Fala de fé, Senhor. Que nós possamos derramar, Pai, e pedir fé, para que possamos ver o milagre do Senhor acontecer, Pai. Que o Senhor acrescente fé, Senhor. Que o Senhor acrescente fé, Senhor. Que o Senhor acrescente fé, Pai. Que o Senhor enche de sabedoria, que ela não viva mais nela, mas ela viva Cristo. Que Cristo possa viver sobre ela, porque não é nada sobre ela, mas é tudo para o Senhor, é tudo por Ti, Senhor. Sim, Deus, é tudo sobre você, Senhor, é tudo sobre o Senhor, nada sobre nós. Que ela continue adorando, que ela continue louvando, porque não é nada sobre ela, mas é tudo para o Senhor, é tudo com o Senhor, Pai. Tira toda a ansiedade, Senhor, toda a pressa, Senhor, em nome de Jesus. Aquieta, Senhor, que a Tua serva, Pai, porque não é nada com ela, não há nada sobre ela, mas é tudo sobre o Senhor na vida dela, para que se cumpra as Suas escrituras, em nome de Jesus, Pai. Enche, Senhor, não há nada sobre a Adri, Senhor, mas é tudo sobre Ti na vida dela. Enche, renova suas forças, que ela possa ver como o Senhor vê, não como ela vê, não como ela aprendeu a ver, Pai. Desconstrói, Senhor, e constrói algo novo. Eu sei que o Senhor já tem construído algo novo. O Senhor é justo e fiel para terminar a boa obra que o Senhor começou, em nome de Jesus. Sim, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Todo o tempo está nas Suas mãos, Senhor. Todo o tempo está nas Suas mãos, Pai. Tudo sobre você, Pai. Tudo sobre o Senhor. Cuida da Tua serva. Ela não está sozinha, mas ela está com o Senhor. O Senhor tem guardado. O Senhor tem estado com ela todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Tudo para você, Pai. Tudo para o Senhor. Cuida da Lute, Senhor. Que ela possa ouvir o Senhor. Que ela possa ouvir o Senhor. Sim, Deus. Em nome de Jesus, tira toda a ansiedade, todo o desejo de ver as coisas acontecer rápido, mas que ela entre no tempo de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que ela creia, que ela possa confiar, que ela tenha fé, Pai. Que ela não venha desistir de Ti, que ela não venha desistir da Tua casa, porque é tudo sobre Ti, Pai. Não tem nada a ver com ela, mas tem a ver contigo na vida dela, tem a ver o Senhor na vida dela, para cumprir os Seus propósitos, Senhor, em nome de Jesus. Enche, Senhor. Sim, Deus. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Tira toda a ansiedade, que ela possa, Senhor, ouvir mais o Senhor. Ela é uma princesa do Pai, que ela possa ouvir o Senhor, Pai, porque não é nada sobre ela, não é nada sobre a casa dela, mas é tudo sobre
Cristo de Nazaré, Senhor. Sim, Deus. Vem, Senhor. Que nós não venhamos atropelar o processo do tempo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Eu quero declarar, Senhor, na vida da tua serva, um tempo de alegria, um tempo de paz. O Senhor tem para ti planos de paz e não de mal. A fim de dar, Senhor, os desejos do seu coração. Que o Senhor arranque ela, Pai, desse quarto escuro. Que o Senhor tire, Senhor, dessa tristeza, dessa angústia que não deixa ela caminhar. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa vir, Senhor, porque não é sobre ela, mas é sobre Cristo na vida dela, Pai. É tudo sobre o Senhor. Aquilo que o Senhor tem para realizar, aquilo que o Senhor tem para fazer, Pai. Em nome de Jesus, arranca de dentro dela todo o passado que traz depressão, que traz tristeza, que ela possa estar no tempo do Senhor, que ela saia daquele lugar, Pai, e que ela entre, Senhor, no lugar que o Senhor tem para ela. Ajuda, fortalece suas forças, Pai. Renova, Senhor, que ela possa trazer na sua geração os seus filhos, Senhor. No nome do Senhor, Pai. Declara a cura do Senhor. A cura do Senhor sobre a tua serva. Repreende todo espírito de morte. Todo espírito de morte, de mortandade que tem rodeado a vida dela. Eu repreendo e declaro que já está por terra em nome de Jesus. Que ela possa ir mentir. Que ela possa ser submersa agora nas profundidades das riquezas, Pai. Porque tudo sobre ti não é nada sobre ela. Em nome de Jesus, é tudo sobre ti, não é nada, não tem nada a ver com ela.